Empreendedorismo, termo utilizado na economia e na administração para designar uma lógica de mercado que busca por inovação para conseguir difundir um produto, uma marca ou uma ideia. Cultura, uma palavra que representa a prática de atividades relacionadas à criatividade, à inspiração e à produção de conhecimento através de manifestações artísticas. Duas palavras tão distantes, será mesmo? Você já parou para pensar que as atividades culturais estão inseridas em um contexto globalizado e que, portanto, fazem parte de uma lógica de mercado? O setor que promove geração de renda com soluções inovadoras que envolvem o trabalho artístico, seja na música, no cinema, no teatro ou em outros segmentos culturais, recebe o nome de empreendedorismo cultural. A profissionalização do trabalho de muitos artistas em todo o Brasil, inclusive aqui no Maranhão, é impulsionada através dessa atividade. E hoje a gente vai conhecer melhor sobre esse mercado que lida diretamente com criação e arte. E para nos ajudar com o assunto de hoje, estão presentes aqui no estúdio a Sheuri Manu, que é produtora audiovisual e produziu o filme Aquarela, que foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado, o Memel Nogueira, que é produtor musical e empresário, e a Cássia Mello, que é produtora executiva e diretora do Grupo 8. Eu queria desde já agradecer a presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. Para muita gente, pode ser difícil entender as atividades que envolvem produção artística como mercado, mesmo para quem trabalha diretamente com arte. Mas diferentes iniciativas têm feito com que muitos empreendimentos criativos sejam desenvolvidos de forma econômica. A gente sabe que os mecanismos de apoio e financiamento à produção cultural existem e incentivam os mais diversos segmentos na área. Mas nesse cenário mais recente, quais as outras alternativas para um empreendedor cultural que prefere atuar de forma mais independente? Essa é a pergunta que a gente começa e eu solto aí para vocês. Que forma aí esse empreendedor cultural que quer começar de uma forma independente pode iniciar esse processo? Olha, hoje em dia, a gente tem visto bastante empreendedores culturais, grupos de teatros, músicos, né? Com financiamento coletivo pela internet, né? Tem muita gente aí conseguindo fazer videoclipe, fazer CDs, né? Com essa ferramenta. Eu pensaria assim, né? Tem gente que faz cinema de guerrilha, que é aquela coisa de juntar uns amigos, né? Com um roteiro mais enxuto e pedir patrocínios, mas patrocínios pequenos, né? Quando você faz cinema de guerrilha, né? Você vai pedir uma alimentação no restaurante da tia Maria e ela vai ceder, é mais ou menos assim. Mas o ideal mesmo seria através de leis de incentivo. É o mais seguro, digamos assim, né? E aí a gente pensa também que tem a questão dos editais, né? Sim. Tá ligado assim no mercado e aproveitar Itaú Cultural, Caixa, Banco do Brasil, os editais locais também, eles oferecem essa opção. O que eu vejo como desafio para o artista é ele ter a disponibilidade e a organização interna para seguir esses editais, ter a disponibilidade de escrever. Então, eu vejo uma parceria do artista sempre com uma pessoa mais administrativa, com o empreendedor cultural. Então, para mim, o empreendedor cultural que quer trabalhar de maneira independente, ele tem que ter no leque dele de artistas, por exemplo, uma pessoa de teatro, uma pessoa da música. E aí, de repente, juntos, eles batalharem para, vamos colocar esse projeto no edital? Yes, vamos. Ah, não rolou. É assim. Então, eu vejo que realmente tem que ter uma disponibilidade. Mas outra coisa que eu vejo também como opção em qualquer lugar do Brasil e do mundo é a ocupação dos espaços, de maneira
independente. Então, muitas vezes a pessoa espera ter primeiro o patrocínio para levar isso para o público. Então, eu não sei, na minha época tinha uma coisa, o que é melhor? Eu acho melhor sair, porque o que é visto e agrada, de repente é uma boa estratégia depois que isso vire um bom produto, porque já, vamos supor, a gente tem aí uma praça no Anjo da Guarda, que não acontece nada, por exemplo, num final de semana. Eu, como artista, tenho um grupo de teatro, vamos ocupar essa praça, colocar o chapéu, literalmente, e formar público para o meu tipo de arte? Sim. E aí você começa a criar, de repente, um currículo da tua arte, né? Porque eu estou falando com uma visão de empreendedora cultural, mas eu estou falando com uma visão de profissional de marketing. Que aí, na minha empresa, por exemplo, se eu recebesse um material de alguém me pedindo patrocínio sem nenhuma expressão, que ele não ocupou nenhuma praça, não cantou para ninguém, nem que gratuitamente, não tem uma foto de alguém batendo palma, como que eu tenho garantia de investimento nesse produto, né? Vendo assim de uma maneira. Então, esperar de fato que se consiga o patrocínio para ter a expressão artística, eu acho que, não sei, eu fico incomodada com isso. Eu, por exemplo, eu não canto, não danço, tentei, não deu certo, então eu sou empreendedora cultural. Mas se eu tivesse talento para alguma coisa que eu pudesse fazer, ainda mais hoje na época de todo mundo conectado, vai que alguém grava e começa a viraliza, né? Porque olha só, o empreendedorismo cultural, eu vejo assim, muita gente está usando o YouTube, né? Usando as redes sociais, usando para se expor e expressar a sua arte. Então, eu acho que tem que ter uma audácia, tem que ter uma vontade e não caber mais em si e expressar, assim. Agora, Memel, você é artista e empreendedor cultural. Como é que é reunir essas duas funções? Porque, às vezes, as pessoas elas têm a sua arte e elas querem promover essa arte. E aí elas acabam virando empreendedoras culturais do próprio negócio e da própria arte. Como é que é reunir aí essas duas funções? Justamente como ela estava falando, né? Antes de ser, de repente, um produtor musical, eu tive que partir de algum lugar, né? Então, como eu tinha, digamos que um talento, eu usei esse talento para me capitalizar de forma a acompanhar outros artistas maiores, digamos assim. E através daí, posteriormente, ter recursos para montar o meu próprio negócio e estar oferecendo serviços musicais para novos artistas que, quer dizer, começaram depois de mim, né? É bem isso, sim. Qual a importância de um empreendedor cultural, e aí pode ser qualquer um de vocês a responder, qual a importância de um empreendedor cultural dentro de um cenário econômico local, de uma lógica de mercado e de economia assim, regional? Assim, só voltando um pouquinho a respeito dele, porque assim, a Cássia, ela trabalha com muitos artistas. E eu acompanho alguns e tal. E geralmente, e aí é no caso dele, eles, que ela citou rapidamente, assim, o artista geralmente, ele é a parte criativa da coisa, né? Ele não é a parte que executa. Então, assim, por isso que precisa de pessoas como a Cássia, como eu, que assim, é para organizar, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem um desejo muito grande, eu quero fazer um CD. Mas ele é artista, ele sabe compor, ele sabe cantar, mas ele não sabe como chegar, né? Então, aí a gente já entrando na importância do empreendedor cultural, assim, a gente, no início desse novo governo federal que a gente teve aquela questão do Ministério da Cultura fica, o Ministério da Cultura sai, e tem aquela coisa toda. A cultura, ela é importante, né? Então, assim, o empreendedor cultural, ele não é só aquela pessoa que capta
que pensa no dinheiro, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, é o dinheiro. Não, a gente precisa fomentar a cultura, a gente precisa de pessoas que vejam, que enxerguem esses artistas e coloquem cada vez mais eles nas praças, Sim, né, nos shoppings. E que aí fomenta a praça. Exatamente. Né? Fomenta a cultura local, porque eu posso citar o Pão com Ovo. Exatamente. É o 4º ano que a gente faz o Caravana Pão com Ovo. E no primeiro ano do Caravana, sempre foi uma coisa surpreendente para a gente, porque a gente chegava na praça, no interior, e toda a praça já estava com a sua economia formada. Exatamente. Então, a tiazinha que só vendia no Carnaval e no São João, começou a ter oportunidade de vender no espetáculo. E o mais legal é que algumas prefeituras começaram a ver como era bom a ocupação das praças com os eventos deles. Então, o exemplo do teatro na praça começou a despertar. Então, o empreendedor cultural, eu também vejo que ele tem um papel de um plantio, né? De botar ali uma semente para dizer, olha, a gente fez isso com esse produto, sabe? Dá um despertar para o produtor local daquela prefeitura, daquele município, também falar, poxa, a gente tem um grupo de teatro, a gente tem um grupo de dança, vamos começar a levar eles para a praça, ocupar essa praça, porque aí eu vou fomentar o figurino, eu vou fomentar a maquiagem, o cabelo, o mingau de milho, a cerveja, o refrigerante, a água, enfim, toda a cadeia produtiva que está em volta da arte. E é muito legal porque existe até um case que fala sobre isso, porque, assim, o que as empresas de cinema lucram é com a pipoca e com o refrigerante, não é com o ingresso, né? Então, assim, a cadeia do cinema, ela funciona, assim, muito com todo o que em volta do cinema, desde a sua preparação até a sua exibição. Isso no cinema, no teatro, né, a mesma coisa, enfim. Então, eu tenho uma preocupação de quase como uma missão mesmo, que eu sinto, né, uma missão de vida, despertar as pessoas para isso. E não aceitar que digam assim, ah, mas isso não dá certo. O quê? Como não? Né? Então, é tão engraçado, porque até se fosse ao contrário, os vendedores ambulantes podiam se organizar e botar alguém para cantar e eles irem juntos. Então, pode ser. Quem disse que não dá certo? Se as grandes cervejarias trabalham dessa maneira. Que é uma bobagem pensar que o desfile da escola de samba ele continua eterno, porque ele é eterno, ele está aí há anos, milhares, porque o público aceitou, gostou, viu, mas com certeza ele refletiu economicamente, positivamente para uma cadeia, né? Então, essa filosofia só de pensar que eu, como poeta, né? Que não sou, mas eu, se fosse um poeta, eu quisesse fazer um grupo, um recital num bar todo mês, ah, mas isso não vai dar. Duvido, né? Porque vai gerando, né? Tipo, assim, as pessoas hoje, quando falam de caravana pão com ovo, eles já... eu faço a caravana literária, né, com a Cássia. E quando eu cheguei em Açailândia, as pessoas falaram assim, por que vocês não fazem a caravana literária na praça? Porque o Pão com Ovo fez e deu certo, entendeu? Nas escolas, e só que o nosso público é da escola. Então, assim, é muito legal, por exemplo, artistas como o Pão com Ovo, eles terem esse espaço. O empreendedorismo cultural, ele dá voz aos artistas regionais. É legal a caravana porque as pessoas os alunos vão conhecer as obras do Wilson Marques, entendeu? Que é um escritor daqui, que escreve coisas daqui para pessoas daqui. Então, assim, é bom a gente abraçar os nossos artistas, entendeu? Forma plateia. Isso aí que elas estão falando é bem
eu notei isso de forma bem presente num evento que nós fizemos ano passado, que se chama Andar de Cima Sessions, que a gente reúne diversos artistas, né, de diversos segmentos musicais, e a gente vai tocar em praça aberta. Quer dizer, ninguém precisa pagar a entrada, ninguém precisa pagar camarote ou nada do tipo. A praça está aberta e as pessoas estão ali e os artistas estão ali. Quer dizer, isso foi muito positivo, trabalhar dessa forma que você já havia dito, porque a gente vê que o público ele é carente. Quer dizer, às vezes as pessoas elas não têm como descobrir quem somos nós. Acho que só a internet, o Facebook, o YouTube não é o suficiente para atingir todo mundo. De repente vai atingir o teu primo, vai atingir o teu amigo, mas não vai atingir todo mundo de forma geral, né? E você está tocando ali numa praça aberta, as pessoas passando ali te vê, as pessoas ficam, meu Deus, de onde é que vem vocês, sabe? Eu quero saber mais de vocês, eu quero abraçar vocês. Quer dizer, é muito bom, cara, é importante até, né? Fazer esse tipo de movimento, assim, para a cena, né? E a gente vê assim o cenário musical no Maranhão muito efervescente, então muitas pessoas estão né, querendo entrar, querendo mostrar sua arte. E tu, como produtor musical, como é que tu avalia assim, o teu trabalho como sendo preponderante para colocar essas pessoas aí em voga, para colocar essa arte das pessoas assim na praça? Na verdade, eu me considero até um espectador de tudo isso, né? Porque meio que não é uma coisa que eu planejei e nem que eu idealizei, né? Eu sou só artista, eu faço música enfim, eu tô no meio desse marasmo, né? Desse emaranhado de coisas que acontecem, tanto da arte quanto do teatro, quanto do cinema. Quer dizer, a gente está envolvido de certa forma, né? Mas é bem natural, assim, não é meio que algo que, meu Deus, eu vou me projetar dessa forma e vou conseguir ser um grande empresário nesse segmento da arte. Eu sou artista e eu acredito que o amor pelaquilo que eu faço que vai, de repente, agregar algum valor, digamos assim, material, né? A gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho, tá bom? No próximo bloco, o Ângulos Ideias volta já.